Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo e toda a sua família. Hoje nós vamos estudar o quarto tópico da nossa lição 10, Considerações sobre Alimentação, que tem como título Cristo Venceu. A letra A faz a seguinte pergunta: qual era a relação entre dieta e pecado no Éden? Então conhecemos a história do primeiro casal, Adão e Eva, que foi colocado em um lindo jardim no Éden, e ali no meio do jardim tinha uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, na qual eles não deveriam comer daquele fruto. Então a gente sabe que Satanás, através de uma serpente, foi até Eva, quando ela estava ali contemplando a árvore, e através de mentiras e enganos conseguiu levar Eva a comer daquele fruto. A nota nos diz, no livro No Deserto da Tentação, na página 33 e 34, que Satanás triunfou quando viu que Adão e Eva no Éden não conseguiram resistir às suas insinuações, quando ele apelou para o apetite do casal. Ele venceu os habitantes do mundo antediluviano. Então, ele sempre usa a alimentação para enfraquecer o ser humano, enfraquecer a mente, a razão. Aqui diz também que ele derrubou os israelitas, também Davi e Salomão foram vítimas, né, do excesso de alimentação, e diz que apetite e a paixão estão interligados. Além de tudo isso, o inimigo se gabava de que ainda conseguiria frustrar o propósito de Deus na salvação do homem por meio de Jesus Cristo. Foi quando, ali no deserto da tentação, ele tentou o próprio Filho de Deus, achando ele que poderia vencer também nesse aspecto em relação a Jesus, no aspecto da alimentação, que Jesus também cairia à sua tentação. E aqui na letra B nós vamos ver a história de Jesus, né, quando esteve ali no deserto da tentação e a sua vitória sobre esse pecado. Em que ponto Cristo foi igualmente testado e como saiu decididamente vitorioso? Então, durante 40 dias, Cristo passou ali no deserto e não se alimentou. E o texto de Mateus 4, 3 e 4 diz: E chegando-se a ele, o tentador diz: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabia que ao se entregar ao apetite pervertido, o ser humano teria suas percepções tão enfraquecidas que não conseguiria discernir as coisas sagradas. Adão caiu por ter cedido ao apetite, mas Cristo venceu quando negou o apetite. Por isso, nossa única esperança de recuperar o Éden é por meio de um firme autocontrole. É dito que quando conseguimos controlar o nosso apetite, também venceremos as outras tentações. Com a ajuda daquele poder divino que enfrentou as mais ferozes tentações que Satanás poderia inventar, o cristão também pode sair totalmente vitorioso em sua luta contra o mal e, por fim, poderá usar a coroa do vencedor no reino de Deus. O ser humano também tem o exemplo de Cristo em vencer o apetite, em superar as múltiplas tentações de Satanás e em vencer o poderoso inimigo em todos os pontos e sair vitoriosos em todas as disputas. Temos aqui a história de Adão e Eva, que nos leva a refletir que se não tivermos domínio sobre o nosso apetite, poderemos estar caindo em pecado e esse pecado trará grandes consequências. E temos o exemplo de Cristo, que após 40 dias sem se alimentar, ele ainda conseguiu sair vitorioso da tentação. Muitas vezes não passamos nem um dia sem nos alimentarmos, né? E não resistimos quando vemos algum alimento que não é muito saudável para a nossa vida. Que possamos seguir o exemplo de Cristo e sermos vitoriosos nesse critério
da alimentação. Amém.